Olá, meus amigos, aqui é Pedro Júnior com vocês para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre a janela da alma. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer que os nossos olhos são a janela da alma, né? Mas muito mais do que isso, os nossos olhos, tá? Eles podem revelar muita coisa a respeito da sua personalidade e principalmente da sua saúde. Eu quero falar para você hoje sobre uma técnica bem antiga, tá? Chamada iridologia. O que é iridologia, Pedro? A iridologia é uma técnica usada em que nós conseguimos perceber anormalidades no seu corpo, tá? Principalmente na sua saúde, olhando a íris do seu olho. Eu vou traduzir para você o que significa, na verdade, iridologia. A iridologia é uma ciência que permite, graças à observação da íris do olho, né, detectar perturbações orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais, imunológicas, etc. Isto é possível estudando os numerosos sinais que devem ser decodificados e interpretados segundo uma técnica rigorosa. Então, na verdade, isso não é bruxaria, isso não é coisa do além, isso é uma técnica, isso é, na verdade, uma ciência. E isso vem sendo usado há muito tempo, com bons, mas muito bons resultados. A nossa íris, ela é uma camada muito interessante em que se divide em 4 camadas. Você está vendo aí a íris de um olho. Nós temos em primeiro plano, que você vê assim logo de cara, é chamado de epitélio anterior. A segunda camada, como você vê aqui na foto ao lado da íris, é chamado de estroma. E a terceira camada limitante é a camada muscular. E a quarta, a mais posterior de todas, né, que está lá bem no fundinho, ela é chamada de epitélio posterior, tá? A camada epitelial posterior, ela é um prolongamento do epitélio do corpo ciliar, representando as 2 camadas da cúpula óptica, músculo dilatador da pupila e pigmentada. Se divide então na camada limitante muscular e no epitélio. Isso aí é uma simples anatomia da íris do seu olho. Você sabe, por exemplo, quando você vai lá no oftalmologista, que ele coloca um colírio lá para dilatar a sua pupila, é justamente isso que acontece, para ele ver lá o grau e aquela coisa toda. Ou seja, a sua pupila, a sua íris, ela fecha e abre com a entrada ou não entrada de luz. E isso é normal para todo mundo, ok? Isso acontece, por exemplo, quando você está em um ambiente muito iluminado, que você vai para um ambiente escuro, você tem aquela sensação de escuridão total e depois a sua íris vai abrindo para entrar mais luz e você não está vendo mais aquela escuridão tão amedrontadora. Isso é porque a sua íris, né, ela tem aí um esfíncter que fecha e que abre. Muito interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre a técnica chamada iridologia. Nessa técnica, a íris do olho, ela é dividida, digamos que em várias partes, como você está vendo aí, esse círculo parecendo um relógio, tá ok? Essa divisão é feita porque em cada uma dessas divisões representará um órgão, um tecido, uma parte específica do seu corpo. Por exemplo, nesse mapa, ele vai mostrar pra gente a divisão da íris do nosso olho, respectivamente mostrando os órgãos do nosso corpo, tanto órgãos internos como também órgãos externos, como a pele, como a cabeça e essa coisa toda.
Como você pode ver aqui bem em cima, aqui ó, no R, que significa olho direito, de right, o L, olho esquerdo, de left, bem embaixo, aqui pertinho desse L aqui, ó, do left, você pode ver que ao redor do esfíncter aqui, nós temos o estômago, um pouquinho mais para cima, nós temos o cólon transverso. Aqui embaixo, aqui do L, aqui, ó, nós temos o sigmoide. Do lado direito, para eu que estou em frente ao monitor, nós temos aqui o cólon descendente. E aqui bem em cima, aqui, ó, nós começamos lá com o lóbulo parietal. Depois nós vamos para a orelha. Depois nós vamos aqui para a cravícula. Nós vamos aqui para as cervicais. Depois nós vamos para os pulmões. Depois nós vamos para o peito superior, o peito inferior, depois descendo aqui a pleura, o tórax, as costelas e por aí nós vamos até fazer esse círculo imenso aqui e cada uma dessas divisões que você está vendo significa aí e mostra uma parte dos nossos órgãos do nosso corpo, tá? Então você pode notar aqui nessa íris que se você jogar, por exemplo, aquela transparência aqui em cima, você vai ter demarcado na parte de baixo, na parte de cima, na lateral esquerda, na lateral direita, muitas divisões de órgãos do nosso corpo. E o que vai marcar então se eu vou estar com um funcionamento exagerado, por exemplo, na tireoide, um funcionamento muito baixo, por exemplo, na tireoide. Eu posso ter marcas relacionadas, por exemplo, ao intestino, tá? Então, tudo isso vai ser observado de acordo com as manchas que você vê na íris, com as aberturas das pétalas, como você está vendo aqui nessa íris, com a abertura e esse amarelado, por exemplo, que existe aqui ao redor da pupila. Tudo isso vai mostrar para a gente o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo com os seus órgãos. Por exemplo, como você vê nessa imagem da esquerda aqui, a parte de cima do esfíncter aqui, ela tá toda amarelada, tá? Essa parte de cima ao redor da pupila, por exemplo, significa o estômago e intestino aqui logo abaixo. Então tudo isso aqui é observado na íris diagnose. Essas cores, essas manchas que existem em algumas regiões da íris também, vai mostrar em determinado órgão o que pode estar acontecendo, ou se você tem algum problema, ou se você está começando com algum problema nesse órgão, nesse respectivo órgão, tá? Uma mancha escura, como essa que está demarcada aqui na foto da direita inferior, isso aqui tem um significado muito expressivo. Significa que quando você tem uma mancha bem escura como essa, ela já atingiu a parte lá de baixo da íris, ou seja, esse órgão nesse local, o que representa nesse local, esse órgão ele pode estar com sérios problemas. Mas por que essa técnica seria interessante se hoje nós temos exames avançados de laboratório que pode mostrar com precisão que a gente está com algum problema? Bom, isso é verdade, mas a maioria das pessoas não tem essa facilidade de, por exemplo, fazer uma ressonância magnética e essa coisa toda. O iridólogo ele tem um treinamento e a habilidade de observar a partir de uma simples fotografia do seu olho o que pode estar acontecendo com você. Lembra que alguns dos sintomas de doenças que a gente tem nos dias atuais, eles são sintomas, mas às vezes o sintoma que você está tendo no estômago, por exemplo, não está relacionado ao estômago, ao intestino. Agora, por exemplo, você pode ter sintomas neurológicos
que podem estar relacionados ao estômago, ao intestino. E essa diagnose ela pode ajudar bastante em questão a isso. É claro que o mapeamento da íris, a observação da íris, ela não é um diagnóstico como, por exemplo, você tem uma ressonância magnética para detectar um tumor cerebral, mas ela é bem precisa. E o iridólogo ele vai usar essa técnica em conjunto com outras técnicas de naturopatia para prescrever para você um método natural para você resolver muitos problemas que você tem. E talvez alguns problemas que você tem está relacionado a algum tecido, algum órgão do seu corpo que você nem tenha ideia que aquele tecido ou aquele órgão possa estar, quem sabe, aí te causando esses problemas. Então essa é uma técnica que foi usada durante anos, ainda é usada até os dias de hoje, mas no Brasil não se tem tanta percepção e conhecimento a respeito dessa técnica, mas existem muitos iridólogos no Brasil. E além de eu estar te falando sobre essa técnica, por exemplo, sobre a prática da iridologia pelo terapeuta, eu quero dizer para você também que você pode estudar naturopatia, você pode estudar dentro da naturopatia iridologia. São 3 módulos de iridologia que você tem no curso superior de naturopatia, tá? É uma faculdade superior em naturopatia, onde você vai aprender, além das técnicas da iridologia, algumas outras técnicas, por exemplo, como oligoterapia, dietoterapia, hidroterapia e tantas outras. Esse curso ele é um curso online, aí direto do seu computador, com aulas ao vivo. O curso, essa faculdade, é apenas 2 anos. Você vai interagir aí pelo computador com o seu professor na classe virtual. E no final de 2 anos você pode aí pegar o seu certificado e começar a atuar na área da naturopatia, atendendo os seus clientes, pacientes, usando métodos naturais. E a iridologia é um dos procedimentos que você pode realizar com os seus clientes, pacientes, para que você fique a par do que possa estar acontecendo com essa pessoa. Ou seja, é uma técnica que você vai usar em conjunto com outras terapias para resolver aí os problemas do seu cliente, paciente. Se você ficou interessado em fazer esse curso, em fazer essa faculdade, são apenas 2 anos, você vai ligar no telefone que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e aprender essas técnicas maravilhosas que eu estou dizendo para você aqui. São 3 módulos. Você tem o módulo de iridologia orgânica avançado e iridologia comportamental também. Esses módulos você tem aí no curso de naturopatia. Então não perca tempo. Comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e aprenda essa e outras tantas técnicas terapêuticas para você se tornar um profissional da saúde natural de sucesso.